A paz do Senhor, gente. Dia 231, Jeremias 47. Vamos lá? Versículo 1. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: Vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornaram uma torrente transbordante, inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cacos. Não, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque as mãos estarão fracas. Porque suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor, os habitantes. Deixa eu ler de novo. Eu li diferente, por causa da vírgula e ponto. Deixa eu ler de novo. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? A espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Quiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem. Na estrada que desce a Oronaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto, uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas. Vocês também serão capturados, e Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio.
Por isso, seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores, que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e a despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso e os... Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom. Pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles: o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto, a Olom, Jaza e Mefaete, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, Kiriataim, Bet-Gamul e... são duas, tá? Deixa eu ler de novo, 23. A Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Queriote e Borza, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revoltará no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Vejam como uma pomba que faz... Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe. Prantearei pelos habitantes de Kir-Eres. Chorarei por vocês, mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras... Deixa eu ler de novo. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. E interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito vem de Esbom, é ouvido em Eleale e Jaás, de Zoar até Oronaim e Eglat-Celicia. Pois até as águas do Ninrim secaram.
Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso, o meu coração lamenta por Moabe como uma flauta. Lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Hesbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Hesbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe, e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camus está destruído, seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Porque seu povo vive... Não, é uma pergunta. Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos Amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que os expulsaram. De novo. Então Israel expulsará aqueles que os o expulsaram. Eu tô falando, parando. Deixa eu ler de novo. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamentem-se, ó Hesbom. Desculpa, versículo 3. Lamente-se, ó Hesbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham vestes de lamento e chorem. Corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio, como os seus sacerdotes e os seus oficiais. Porque você... versículo 4. Porque você se orgulha de seus vales? Por que você se orgulha... Deixa eu ler o 4 de novo. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se?
Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada ela se tornará objeto de afronta e de maldição. Deixa eu ler de novo. Deixa eu ler o versículo 13 de novo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror Versículo 17. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá ali. Como um leão que sobe e como um leão. Deixa eu ler o 18 de novo, que eu li errado a interpretação. É assim, ó. Como foi a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-o afora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrasados. Não é arrasados não, é arrastados. Deixa eu ler de novo. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra temerá o grito deles. Eita, é ponto vírgula, eu nem vi. De novo. Versículo 21. Ao som de sua queda, a terra temerá o grito deles. De novo. Vou ler de novo. Ao som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando, estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher
que está dando à luz. Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porém fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror por todos os lados. Fujam rapidamente. Escondam-se em cavernas profundas, vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez os planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante. Deixa eu ler de novo. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei o vento e aqueles que rapam a cabeça Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. Eu os dispersarei aos 4 ventos. E não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga até que eu os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão, e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Amém? Conseguimos terminar no 23. Valeu, Pai do Senhor.